Abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo de número 21, para que nós possamos estar iniciando aqui a nossa meditação dessa noite, a nossa celebração dessa noite, que Deus possa estar, para que Deus possa estar chegando ao seu coração com a palavra de fé nesse tempo turbulento, né? Abra em Mateus capítulo 21, vamos ler a partir do verso 12. Mateus capítulo 21, a partir do verso 12. Você já deve ter visto aí o título da mensagem de hoje. O que a presença de Jesus revela, né? É algo nesse sentido. Quando Jesus chega, o que a presença de Cristo revela nas pessoas que estão no mesmo local onde Jesus está. Então é baseado nisso que nós vamos meditar nessa noite. Eu peço que você preste bastante atenção, para que nós possamos estar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Abriu aí Mateus capítulo 21, espero todos os irmãos abrirem, acharem, chegarem, né? Todos que estão conosco, que você possa estar ouvindo a mensagem de hoje com graça no seu coração. Temos certeza que Cristo vai inundar o seu coração nessa noite com a mensagem de fé. Logo após a mensagem estaremos orando por vocês, ministrando sobre você à distância, né? Mas estaremos fazendo oração, pedindo para que Deus venha colocar no seu coração a palavra que Ele quer falar nessa noite, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 21, vou fazer a leitura. A partir do verso 12, Mateus 21 a partir do verso 12. Eu vou ler aqui. Diz assim: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, e vós a tendes convertido em covil de ladrões. Verso 14, Mateus 21, verso 14. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas os principais sacerdotes e os escribas, vendo as maravilhas que ele fazia, e os meninos clamando no templo, dizendo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Os fariseus e os sacerdotes, os escribas, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes respondeu, ou lhes disse: Sim, nunca lestes da boca dos meninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, e ali se alojou e passou a noite. Amém? Pai, eu peço que o Senhor venha nessa noite inundar o coração dos meus irmãos, que o Senhor venha ministrar, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um deles. Que onde existe uma alma cansada, uma alma que precisa de Ti, eu peço que o Senhor venha agora tocar e inundar esse coração que precisa receber uma palavra de fé nessa noite. Essa é a minha oração, que o Senhor venha, que o Senhor inunde, que o Senhor entre e que o Senhor faça dentro de cada pessoa a sua obra de transformação de caráter, transformação de vida, transformação, mudança de atitudes que possa haver nessa noite. Que haja cura em todos os sentidos, que haja cura no corpo, cura no emocional e cura no espiritual. Essa é a minha oração, Pai. Que o Senhor venha nessa noite ministrando sobre nós a Tua paz. Ilumina-nos.
O mesmo Espírito que iluminou essa palavra há muito tempo, que possa agora iluminar o coração de todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Se der para te dar uma baixadinha para mim. De vez em quando tu vai levantando para ver se está ok, mas acho que vai ok até o final. Então, Mateus 21, a partir do verso 12, como a gente acabou de ver, vai narrar a história de Cristo entrando no templo de Jerusalém e tocando horror dentro do templo, né? É o momento que Cristo faz a limpeza no templo. Aqui eu estou lendo Mateus 21 a partir do verso 12, está aí no título a referência, né? Para os irmãos que vão chegando e às vezes não sabem onde nós estamos, eu estou em Mateus 21 a partir do verso 12. E é interessante nós entendermos esse acontecimento em que Cristo adentra o templo de Jerusalém. Cristo subiu para a festa da Páscoa com os discípulos. Aqui nós estamos nesse capítulo de Mateus 21, a partir do verso 12, nós estamos no ano 33 depois de Cristo. Nós estamos no ano 33 depois de Cristo. E essa é a segunda vez que isso ocorre. Jesus já entrou no templo, já pegou um chicote uma outra vez no início do seu ministério. Ele fez isso 2 vezes. Jesus fez isso 2 vezes. O fato de Jesus entrar no templo e expulsar dali os cambistas, as pessoas que estavam vendendo, né, que estavam fazendo comércio com as coisas sagradas, aconteceu 2 vezes. Uma no início do ministério de Jesus, no ano 30, logo após o seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Essa referência está em João 2,13. Jesus entra no templo e faz quase a mesma coisa que ele fez aqui. E agora, 3 anos depois, no ano 33 depois de Cristo, Jesus também adentra o templo e faz o mesmo, na festa da Páscoa, e aqui estamos no ano 33. Então é a segunda vez que Jesus faz isso. A primeira vez foi em João 2,13, no ano 30 depois de Cristo. Agora é a segunda vez, ano 33 depois de Cristo. E o templo, queridos, só para você se situar, o templo em que Jesus entrou, o templo, a palavra para templo no grego do Novo Testamento são 2. Você tem 2 palavras para templo, que se refere a templo no Novo Testamento. A primeira palavra é a palavra hieron, que significa o templo com todos os seus pátios, é a área do templo, é a parte ampla do templo. Essa é a palavra hieron, que tinha em torno de uns 15 hectares de extensão. Esse é o templo hieron, né? Que tinha 3 pátios. Você tinha 3 pátios. Você tinha o pátio externo, o pátio dos gentios, onde ocorre isso que nós acabamos de ler, onde Jesus entra e expulsa os cambistas, aqueles que vendiam e compravam. Você tinha o pátio das mulheres. O pátio dos gentios podia entrar qualquer pessoa poderia entrar no pátio dos gentios. Você tinha depois o pátio das mulheres, um pouco mais interno, onde as mulheres podiam ir até ali, elas não poderiam passar daquele pátio. E depois do pátio das mulheres, você tinha o pátio dos israelitas, ou o pátio ali dos sacerdotes, onde ficava o templo propriamente dito. Então, para templo no Novo Testamento, nós temos a área do templo, que era uma área coberta por muralhas, com 3 tipos de pátios: o pátio dos gentios, o pátio das mulheres e o pátio interno. E no pátio interno ficava o templo, a construção, o templo de Herodes. Aqui o segundo templo, né? Ficava o templo de Herodes, ou o terceiro, né? Esse templo, que é onde ficava ali, onde apenas os sacerdotes poderiam entrar. Amém? E Jesus entra nesse templo. Só que quando ele entra no templo, as coisas mudam. Preste atenção onde eu quero chegar, porque você tem que entender toda a minha linha de raciocínio aqui. Quando Jesus chega num lugar, e esse é o título da mensagem, a presença dele no lugar revela muitas coisas. Hoje, nós sabemos que o templo não é mais o galpão. O templo não consiste mais numa estrutura construída de tijolos. Não, isso não é mais templo hoje. Deus não considera mais isso como templo.
Nós já temos o Novo Testamento para nos dizer que o templo hoje sou eu e você. O templo de habitação de Deus, à época, era a construção, o tijolo e o cimento. Vamos colocar na linguajar de hoje, né? Mas, hoje, o templo onde Deus habita, sou eu e é você. E todo aquele que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quem creu no Filho de Deus. Se com tua boca creres que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Agora já não existe mais diferença entre judeu e grego, uma vez que o único é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão naquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Porquanto a Escritura diz: bem-aventurados ou virtuosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus. Romanos 10, do 9 ao 15. Então, se você crê em Cristo, você recebe o Espírito de Deus e você se torna templo de Deus, você se torna a habitação de Deus. Hoje o templo sou eu e você, somos nós. Nós somos o templo de Deus, a habitação de Deus. Mas na época não, na época existia uma estrutura, um galpão onde Deus habitava. Não é o caso de hoje. Hoje Deus não habita em galpões, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita nos corações. Deus habita nos corações daqueles que creram no seu Filho. Deus habita dentro de mim e dentro de você. Não sei se você tem noção disso. Deus habitando dentro de você, o Espírito Santo habitando dentro de você. Isso já é motivo para você tratar melhor o seu corpo. Já é motivo para você tratar melhor de tomar atitudes dignas de alguém que comporta Deus dentro de si. Não é verdade? Mas a pergunta que vem na nossa mente é: quando Cristo entrou naquele lugar, no ano 33, depois da era cristã, no ano 33 da era cristã, quando Cristo entrou naquele templo construído por Herodes, ele revelou uma série de coisas para as pessoas que ali estavam. O que a presença de Cristo revela quando ele chega? Essa é a nossa pergunta e é em cima disso que nós vamos trabalhar hoje, agora nesses poucos minutos que ainda me restam. O que a presença de Jesus manifesta no ajuntamento daqueles que louvam o seu nome? O que a presença de Jesus, quando adentra um coração que foi aberto pela fé para que ele pudesse entrar? O que a presença de Jesus, quando chega num local em que ele é exaltado, pois onde estiverem 2 ou 3 ali, ele estaria, ele prometeu que estaria. O que a presença de Jesus ali, quando estamos eu e você, 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio dessas pessoas, ele prometeu que estaria. E o que esse estar, o que essa manifestação da presença de Cristo revela? O que revela para mim? O que revela para você? Ora, revela aquilo que ela revelou quando ele entrou no templo. A mesma coisa. Revela ainda hoje. E a primeira coisa que a presença de Jesus revelou quando ele entrou naquele templo foi, número 1, ela revela as nossas reais intenções em estarmos no templo. Mais uma vez, primeira coisa que a presença de Jesus revela quando ele se manifesta num ajuntamento onde existem 2 ou 3 reunidos no seu nome. Ali ele está. O que a presença dele naquele lugar revela? Primeira coisa, ela revela as nossas reais intenções em estarmos no templo. Ela revela as reais intenções. Ela revela as nossas reais intenções em estarmos no templo. Pegou aí? Primeiro ponto. E eu vou trabalhar em cima desse primeiro ponto, depois vou falar do segundo e, enfim, do terceiro.
Então, vamos lá, primeiro ponto. A presença de Jesus, quando chega no lugar, ela revela as nossas reais intenções. Ela revela as reais intenções do nosso coração. Porque quando Jesus chega no verso 12, você percebe ali, Mateus 21, verso 12. Jesus chega, entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. A presença de Jesus, ela denuncia aqueles que estavam, primeiro ponto, ela denuncia aqueles que estavam no templo com a intenção de fazerem um bom negócio. Ele chega no templo, como diz no verso 12, e ele expulsa do templo todos aqueles que vendiam. Ela denuncia aqueles corações que estão no templo, no ajuntamento das pessoas que louvam a Cristo. Ela denuncia as intenções do coração desse tipo de ser humano, que está no templo para vender, que está ali com intenções de mercantilizar a fé, de comercializar a fé, que está ali com intenções de mercantilizar o coração das pessoas, com a intenção de fazer um bom negócio. E ainda existem hoje pessoas assim, né? Pessoas que entram na igreja, pessoas que iniciam uma igreja, camaradas que iniciam um ministério, camaradas que iniciam uma obra só com a intenção de fazerem um bom negócio. Quando Jesus se manifestar verdadeiramente nesse lugar, ele vai revelar isso. Como ele revela o coração das pessoas. Opa, mas essa pessoa que está aqui, esse camarada que está aqui, ele está aqui com a intenção de fazer um bom negócio disso que ele está fazendo. É isso que Jesus revela. Pessoas que estão no culto unicamente para fazer um bom negócio. Os cambistas, amigos, eles estavam ali na mesinha deles trocando dinheiro, eles trocavam dinheiro. Por quê? Porque no templo as pessoas vinham de todos os lugares do mundo para poder ofertar ali naquele templo, para ofertar dinheiro naquele templo. E os sacerdotes diziam que eles não podiam ofertar com o dinheiro que eles possuíam, com moedas estrangeiras, porque essas moedas possuíam símbolos pagãos gravados, estampados nelas. Então as pessoas tinham que vir com o dinheiro dela e fazer o câmbio. Os cambistas, eles faziam o câmbio do dinheiro das pessoas. Elas davam um dinheiro inteiro com símbolo romano, com símbolo pagão, e eles davam uma moeda sagrada para que eles pudessem ofertar. Só que para fazer esse câmbio, eles cobravam uma taxa excessivamente, uma taxa gritante, uma taxa exacerbada, uma taxa que fugia do normal. E eles ganhavam lucro com isso. Eles mercantilizavam a fé das pessoas. Eles faziam da fé das pessoas objeto de mercado. Eles faziam da fé das pessoas objeto de comércio. A fé das pessoas para eles era um meio, um instrumento de ganhar a vida, de ganhar dinheiro. Jesus, quando chega no templo, ele denuncia isso. Ele fica com raiva disso, de pessoas que estavam ali para vender. Ele entra no templo e expulsa todos os que vendiam. Todos aqueles que faziam da fé um instrumento de comércio. Todos aqueles, e inclusive os cambistas, eles vendiam, cobravam essas taxas e davam parte do lucro aos sacerdotes do templo. Então os sacerdotes permitiam que os cambistas estivessem ali no pátio dos gentios, a fim de comercializar a fé e de ganhar lucro com a fé das pessoas. Amigos, na festa da Páscoa, o mundo inteiro praticamente, sendo bem hiperbólico aqui, o mundo inteiro vinha ao templo para ofertar, e os cambistas ganhavam muito dinheiro com isso, e os sacerdotes também, que ficavam com parte do lucro. Jesus, quando entra no templo e vê isso, ele fica com muita raiva, e Jesus denuncia todos aqueles que estão no templo para fazer isso objeto de comércio. Aqui eu vou citar o Hernandes Dias Lopes. O culto havia se desviado do seu propósito, a religião havia se corrompido. Pare comigo e pense se isso não é como está no dia de hoje. Pare comigo e pense se não é o que há no dia de hoje. A fé estava mercantilizada. Deus havia sido substituído pelo dinheiro. No templo não habitava mais Deus. Não era mais Deus que era louvado. Era Mamon, era o dinheiro. A oração tinha sido substituída pelo lucro. Hoje, vemos ainda a igreja se transformando em empresas particulares. Aqui o Hernandes Dias Lopes falando. O púlpito num balcão. O templo numa praça de barganha. E o evangelho num produto. E os crentes em consumidores. Amigos, isso é muito sério. Nós vemos pessoas mercantilizando a fé.
É a situação que havia no templo, a situação de corrupção geral em todos os sentidos. Nós não podemos deixar isso acontecer. Amém? Essa é a primeira coisa que a presença de Jesus revela. A segunda coisa é que ele expulsou os que vendiam e também os que compravam. Ele denunciou os que faziam da fé objeto de comércio, e ele também denunciou os que vinham ao templo a fim de facilitar a sua fé, comprando aquilo que aqueles mercenários vendiam. Ele expulsou os que vendiam e os que compravam, está no verso 12. E derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele denuncia a presença de Jesus no lugar. Ela denuncia os que vendem e os que compram. Ela denuncia os que fazem da fé objeto de mercado e os que vêm ao templo com a intenção de facilitar a sua adoração, comprando já no templo um pacote pronto. O pacote do milagre pronto. Você já ouviu falar nisso daí? A pessoa vinha no templo e ela não precisava trazer a pomba, ela não precisava trazer o cordeiro, o carneiro para sacrificar a Jesus. Ele vinha e já tinham pessoas ali com o cordeiro prontinho, com a pomba prontinha para que eles pudessem sacrificar. Então, eles não tinham que ter o trabalho de cuidar, de preparar o culto deles. Eles vinham comprar um pacote de culto pronto. Um pacote do milagre pronto. Eles não queriam se ajoelhar e orar para que Deus fizesse o milagre na sua vida, para que Deus convertesse aquela alma. Eles queriam vir ao culto e alguém dizer um abacadabra e eles voltarem para casa e todos os seus problemas estarem resolvidos. Jesus expulsa as pessoas que vendiam. Irmãos, você não pode ser uma pessoa, esse tipo de pessoa. Nós não podemos vir à igreja com a intenção de facilitar a nossa fé, com a intenção de facilitar o nosso ganho do milagre. Nós precisamos vir, mas nós temos que entender que para que nós recebamos e para que nós cultuamos a Deus, é necessário esforço. Spurgeon já dizia: nunca devemos oferecer a Deus algo que não nos custe nada. Essas pessoas estavam vindo ao templo comprar o pacote do culto pronto. Comprar um pacote pronto, ó. Quanto é que é a pomba, o cordeiro e a moeda para me poder oferecer aqui? Aí já comprava prontinho. Não precisava trazer o pombo de casa, não precisava cuidar o carneiro. Eles excluíam todo o trabalho deles. Eles queriam vir ao templo e comprar tudo prontinho para oferecer e pronto, ir para casa e viver felizes. Eles pensavam que na igreja encontrariam um pacote pronto. Irmãos, uma coisa eu posso afirmar para você: aqui, pelo menos nesse lugar onde nós congregamos os irmãos do bairro Itararé, nós não vamos te oferecer um pacote pronto, nós não vamos te oferecer um facilitador, nós não vamos te oferecer um abacadabra, um passe de mágica que vai resolver todos os seus problemas. Nós vamos te oferecer Cristo e esse crucificado. E para isso vai ser necessário você dobrar os seus joelhos e orar pela salvação da sua família, para que o milagre chegue. Nada no reino de Deus vai vir de graça. Para crer, para ser salvo, você tem que entregar o seu coração. Para ter a oração respondida, você tem que se ajoelhar e orar. Nós não vamos te oferecer pacote pronto para milagre. Aqui não é lugar disso. Pelo menos aqui, na nossa igreja, não haverá pacote pronto para você. Aqui não tem pacote pronto. Aqui você vai vir e nós vamos dizer: ó, Deus tem poder para curar a sua família. Deus tem poder para reverter a sua causa. Nós temos presenciado aqui milagres, maravilhas, pessoas sendo curadas, sendo restauradas no seu interior, no seu emocional, no seu físico. Deus está fazendo grandes coisas nesse lugar. Mas vocês que estão conosco podem atestar o que eu estou falando. Eu nunca falei para vocês que aqui nós oferecemos um pacote pronto. Ó, você vem 3 domingos e no 4º domingo vai estar tudo resolvido. Não, nunca ofereci isso para vocês. E nunca irei oferecer. Você vem em 3 quintas-feiras e na 4ª quinta-feira você vai estar lá com o seu carro novo na garagem, com a sua casa própria. Você não vai encontrar pacote pronto aqui. Porque aqui nós zelamos para que Cristo esteja nesse lugar. E onde Cristo está, quando Cristo entra no templo, Ele denuncia aqueles que chegam ao templo com a intenção de comprar pacote pronto para oferecer o culto a Deus. O culto tem que ser espontâneo. O culto tem que ser do coração. Spurgeon já dizia, eu repito e reitero: nunca devemos, se der para digitar aí para mim, Charles Spurgeon, abre aspas, nunca devemos oferecer a Deus algo que não nos custe nada, fecha aspas.
Nunca devemos oferecer a Deus algo que não nos custe nada. Nunca ofereça a Deus algo que não te custe nada. Ofereça a Deus aquilo que seja custoso para você, porque esse é o culto agradável. Romanos capítulo 12. Ofereçamos a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Ofereçamos um sacrifício vivo. Amém? Então é isso que nós devemos ter no nosso coração. Jesus diz que eles fizeram do templo, irmãos, um covil de ladrões. Olha só. A segunda coisa que a presença de Jesus revela no local. A segunda coisa, ela traz à memória, ou ela revela as reais intenções de Deus para com a sua casa. Segunda coisa. Primeira coisa que a presença de Cristo revela no templo, no ajuntamento das pessoas. Ela revela as reais intenções do nosso coração em estarmos ali. Ou a gente está querendo ir para mercantilizar a fé, ou a gente está ali em busca apenas do milagre, não do Deus que produz o milagre, apenas das mãos de Jesus, daquilo que Ele pode oferecer e não do próprio Jesus. Essa é a primeira coisa que Deus revela, as intenções do nosso coração. Se nós estamos ali com a intenção de comprar ou de vender. A segunda coisa que Jesus revela, que a presença de Jesus revela, são as reais intenções de Deus para com a sua casa. Quando Jesus entrou no templo, Ele expulsou os cambistas, Ele expulsou os que vendiam, Ele expulsou os que compravam, aqueles que estavam querendo facilitar o seu culto, aqueles que estavam querendo oferecer nada para Deus. Ele expulsou essas pessoas. E Ele disse: vocês nunca leram o que está escrito no rolo do profeta Isaías? Isaías, ele cita Isaías capítulo 56, versos 7 e 8. Verso 7 em especial ele cita: a minha casa será chamada casa de oração. Deus fala. Vocês não leram? Nunca lestes? A minha casa será chamada casa de oração. Essa é a intenção de Deus para com a sua casa, irmãos. A intenção de Deus para com a igreja não é transformá-la num covil de ladrões, mas é transformá-la numa casa de oração. Essa casa aqui, amigos, é casa de oração. É casa onde nós viemos e nós nos ajoelhamos e oramos para que Deus opere na vida das pessoas, na vida das famílias. É casa de oração. Essa é a intenção de Deus para com o seu templo, para com a sua casa, para com o ajuntamento dos irmãos. A minha casa será chamada casa de oração. Não é casa de petições frívolas, não é casa de pacote pronto para viagem, não é casa de pacote de milagre, é casa de oração. É casa para gastar tempo em oração, para se ajoelhar e orar pela família, pela salvação do amigo, do parente, do patrão, do tio, da prima, do filho, do pai, da mãe, do avô. Orar para que Deus reverta a situação da doença, para que Deus reverta a situação da depressão. É casa de oração. É isso, essa é a intenção de Deus. Mateus 21, capítulo 21, versículo 13. Amém? Essa é a segunda coisa que a presença de Cristo revela. A minha casa será chamada casa de oração, e não covil de ladrões. E não covil de ladrões. E aqui covil de ladrões significa esconderijo de ladrões. O Spurgeon dizia que quando Cristo fez essa comparação, ele estava falando sobre as cavernas das montanhas em que os ladrões se escondiam. Então os ladrões roubavam alguma coisa aqui na cidade e eles subiam para as cavernas das montanhas para se esconder. E lá ficavam os covios, os esconderijos, as cavernas em que os ladrões se escondiam. A igreja não é lugar disso, irmãos. Jesus falou: a minha casa não é para ser covil de ladrões, é para ser casa de oração. O próprio Hernando Dias Lopes fala, né, que covil de ladrões significa pessoas que vão ao templo não para buscarem romper com o pecado, mas elas vão tentando esconder-se das consequências do pecado. Preste atenção aqui. São as pessoas que vinham ao templo para se esconder. Covil de ladrões é o esconderijo dos ladrões. Não são pessoas que vêm ao templo para tentar romper com o pecado. São pessoas que vêm ao templo para tentar se esconder das consequências. Elas vêm bater cartão no templo no domingo, na quinta-feira, e voltam para casa
e não se arrependa daquilo que elas fizeram. Irmãos, que você não seja esse tipo de pessoa. Que você não seja esse tipo de irmão que vem à igreja pensando que aqui é um covil, é um esconderijo para pecadores. A igreja não é esconderijo para pecador, irmão. A igreja é um local que confronta você, mas que também conforta você. O evangelho, ele é confronto e ele é conforto. Ele é confronto e ele é conforto. Nós confortamos você. Mas para confortar, irmão, existe tantas religiões boas no mundo para confortar você. Existe, aí vamos lá, vamos citar algumas, né? Espiritismo, catolicismo, budismo, né? Essas religiões confortam você, mas pouquíssimas delas confrontam você a nível do evangelho. Somente o evangelho, a palavra de Deus, pode confrontar o seu interior e gerar mudança de atitudes no seu interior. Pessoas que vêm aqui e testemunham de uma verdadeira mudança de valores, de princípios de vida, a partir do momento que começam a habitar na casa de Deus. Porque o evangelho, ele é isso, ele conforta. Aqueles que habitam são confortados. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Ele dirá ao Senhor: Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e o meu baluarte, porque Ele te cobrirá com as suas penas, né? Não serás atingido pelo laço do passarinheiro, nem pela peste perniciosa. Cobrir-te-á com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que se propaga na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios, porque disseste ao Senhor: Tu és o meu refúgio e o meu Deus, em ti confiarei. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa, na tua tenda, porque Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guiem e te guardem todos os teus caminhos, e para que não tropeces em pedra alguma. Calcarás o pés no leão e na áspide, pisarás no filho do leão e no filho da serpente. Porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, com ele ou com ela na angústia, e o livrarei e a livrarei. Saciá-lo-ei com abundância de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Quem pertence ao evangelho, quem habita na casa de Deus, na congregação dos justos, tem a proteção prometida, tem o conforto prometido, mas também tem confronto, irmão. Nunca confie num púlpito que não confronta você. Nunca confie numa mensagem que não confronte você. O evangelho, ele tem dois lados de uma mesma moeda. É conforto por um lado, mas também é confronto, mudança de atitudes de outro. Mudança de atitudes de outro. Então a presença de Jesus para os irmãos, para me resumir e finalizar minha mensagem, ela revela duas coisas. A presença de Jesus revela duas coisas. A presença de Jesus revela as nossas reais intenções em estarem no templo. Se a gente está ali para comprar, ou se a gente está ali para tentar vender. Se a gente está ali em busca de um pacote do milagre, do pacote da bênção pronta, do pacote dos cambistas, daqueles que vendem pombas, daqueles que facilitam o meu culto a Deus, ou se eu estou ali com as reais intenções de adorar o Deus Altíssimo, de pagar o preço pela transformação de vida, pela transformação de princípios, de valores. E ela também revela as reais intenções de Deus. E quais são as reais intenções de Deus, pastor? As reais intenções de Deus estão no versículo 13. A minha casa será chamada casa de oração. Lá no capítulo 56, do verso 7 ao verso 8, diz assim, ó: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Você percebeu? Já leu isso daí? Em Isaías capítulo 56, versos 7 e 8. A minha casa é casa de oração para todos os povos, não é para alguns. Não é para os altos, para os baixos. Não é para os morenos, para os pardos, para os brancos. Não é para os brasileiros, para os americanos, né, para os estadunidenses. Não é para os chineses, para os japoneses. É para todos os povos. Não é para os judeus, para os gregos. Não é somente para os homens, não é somente para as mulheres. Não é para o burro ou para o inteligente. Não é para aquele que tem carência intelectual na sua vida, ou para aquele que tem ou que pensa com profundidade. Não é para aquele que sabe filosofar sobre a vida e aquele que só sabe pensar no pão de amanhã. Não é para aquele que só quer saber do milagre e para aquele que só quer saber do Senhor. É para
todos os povos. Para todos. Para o homem e para a mulher. Para o jovem, para a criança, para o velho, para a senhora. Para o adulto, para o jovem, para a criança, para o bebê. Para todos os povos. Para o homem heterossexual, para o homossexual. Para todos. Sempre levando em conta o confronto que eu falei aqui. Mas é para todos. O que os sacerdotes faziam? Eles impediam os doentes de entrarem no templo. Eles impediam os coxos de entrarem no templo. Eles impediam os cegos, os mancos, aqueles que tinham defeitos físicos de entrarem no templo. E Jesus falou: não, vocês estão errados. A minha casa é casa de oração para todos os povos. Todos que quiserem vir, devem vir. Os macumbeiros, os espíritas, os católicos, os israelitas, os judeus, todos têm que vir para ouvir a mensagem de salvação. Tanto é que depois que Jesus expulsa os cambistas, ele expulsa aqueles que vendiam pombas, ele expulsa aqueles que faziam mercado com a fé das pessoas, aqueles que comercializavam a fé das pessoas. A palavra diz, olha só que lindo o que a palavra diz, a partir do verso 14: e foram ter com ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Aleluia! Depois que Jesus chega no templo, o coxo tem acesso ao templo, Vitor. Depois que Jesus chega no local, o cego tem acesso a Deus. Você consegue aplicar isso para os dias de hoje? Quando muitas igrejas, cegos emocionais, coxos emocionais, pessoas com traumas na sua vida física, na sua vida emocional, não têm acesso a Deus porque elas não encontram na igreja um local confortável para estarem. Um local amigável, em que elas encontrarão uma mão amiga para ajudarem no dia da aflição. Muitos coxos não têm acesso ao templo como era no templo no ano 33, nessa passagem. Muitos, que nem eu falei antes, que estão fora dos princípios da palavra de Deus, por exemplo, os homossexuais, não têm acesso ao templo. Mas quando Jesus chega, as crianças podem entrar, os coxos entram, os feridos entram, os depressivos entram, os jovens suicidas que estão prontos para se suicidar, eles entram e eles são curados. Mas somente quando Jesus está no templo, aqueles que estavam doentes, no físico, no emocional ou no espiritual, podem vir e podem receber a cura para todas as suas mazelas. A minha oração nessa noite é para que essa casa possa ser uma casa de oração. É para que essa casa possa ser uma casa de oração para todos os povos. Para os altos, para os baixos, para os intelectuais, para os menos favorecidos, para os desfavorecidos, para os ricos, para os pobres, para aqueles que vivem na abastança, para aqueles que vivem na escassez, para aqueles que têm a permissão de pensar sobre hoje e sobre o amanhã, e para aqueles que só podem trabalhar pelo hoje, para aqueles que só sabem e só pensam em como colocar pão na mesa dos filhos hoje. Quando Jesus está no templo, essas pessoas, os marginalizados pela sociedade, sabe os marginalizados pela sociedade? As pessoas que vivem à margem da sociedade, elas podem vir. Quando Jesus entra, antes de Jesus entrar, os sacerdotes impediam os coxos de entrarem. Mas quando Jesus chega, olha o verso 15, os marginalizados, os leprosos, eles se aproximam, os coxos, eles se aproximam, os doentes, eles se aproximam, porque Jesus chegou no lugar. As crianças se aproximam. Aqui no verso 16 diz que os meninos louvavam a Jesus e diziam: Hosana ao filho de Davi. As criancinhas estavam louvando, e quando as criancinhas estavam louvando, a palavra diz que os sacerdotes ficaram bravos. Os religiosos, aqueles que se tornaram especialistas em Deus, né? Já viu pessoas especialistas em Deus? Você deve conhecer pessoas especialistas em Deus. Eu conheço essas pessoas. São pessoas que também tem esse tipo de pessoa no templo. Tem 3 tipos de pessoa no templo. Ou os que estão vendendo, que está no versículo 12, vendendo
né, o abacadabra ali do evangelho, o milagre vem amanhã, se você me der tanto de oferta hoje, amanhã você recebe tal coisa. Vendendo o pacote pronto, os cambistas, os que vendem pombas. Segundo tipo de pessoa, os que compram esse pacote, dos que estão comercializando a fé. E terceiro tipo de pessoas, os fariseus, os especialistas em Deus. Ele chega no templo, ela chega no culto, ele analisa o som, ele já analisa, porque ele já tem 80, 70, 90 anos de igreja, então ele já consegue, ele ou ela consegue analisar o som, se está tranquilo, ele sabe analisar a mensagem do pastor, se está biblicamente correto ou teologicamente coerente com aquilo que a Escritura diz, e ele sabe, ele ou ela sabe tudo a respeito do evangelho. Já tem 40 anos de igreja e só 30 já é em outras igrejas. São pessoas que se tornaram especialistas em Deus, especialistas em tudo do reino de Deus. Esses ficaram bravos, ficaram com raiva das criancinhas que estavam louvando. Irmão, vem aqui que eu vou te dizer uma coisa. Quando você receber a sua cura, ou quando você receber a presença transformadora de Cristo no seu interior, não se espante quando os religiosos começarem a julgar você. Porque você vai começar a fazer coisas loucas. Entendeu? E as pessoas que estão acostumadas a ir no culto só no domingo de manhã, para bater o cartão e fingir que estão de bem com Deus e com seus pecados de estimação, eles vão começar a olhar para você, para a sua transformação de vida e para a transformação de vida da sua família, do seu matrimônio. E vão ver você celebrando a vida ao invés de lamentar. Essas pessoas sem Cristo, elas vivem de lamentações. Ó vida, ó céus, como isso pode acontecer? As pessoas que têm Cristo no coração vivem de celebrações. Ele celebra o dia de hoje. Ele celebra a saúde que ele ganhou hoje. Ele celebra o milagre que ele vai receber amanhã. Essas são as pessoas que têm Cristo no coração. Os religiosos ficam bravos com isso. Eu vou encerrar aqui a minha mensagem dizendo para você uma coisa muito interessante. Você que não pôde estar conosco desde o início, assista depois, desde o início, a mensagem que eu tenho certeza que Deus quer falar com você. Mas assista desde o início, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Resumindo, o que a presença de Jesus revela? A presença de Jesus revela as reais intenções do nosso coração. A presença de Jesus revela as intenções do coração de Deus. Qual que é a intenção do coração de Deus? A minha casa, Isaías 56, do 7 ao 8. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E a presença de Deus, a presença de Cristo, ela vai confortar você, mas ela também trará confronto. Hoje é noite de você mudar, irmão. Mude hoje. Eu quero orar com você. Mas creia e busque a Deus onde você está. Busque a Deus. Só analisa para mim como é que está aí a questão do fundo. Busque a Deus. Isaías capítulo 55, verso 6 ao 11. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está por perto. Deixe o perverso o seu caminho e o ímpio os seus pensamentos. Converta-se a Deus, que se compadecerá de ti, e volte-se para o nosso Senhor, que é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a façam frutificar, para dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim diz o Senhor. Olha só, assim diz o Senhor, verso 11, Isaías 55, 11. Assim diz o Senhor: assim será toda palavra que sair da minha boca. Assim será toda palavra que sair da minha boca. Verso 11 de Isaías 55. Não voltará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Isaías, acabei de citar para vocês Isaías 55. Então a palavra de Deus, ela saiu da boca de Deus e está aqui revelada, é a Bíblia. Essa é a maior revelação que existe. Essa é a revelação. Irmão, a revelação já foi dada aqui, no século I. Está aqui a revelação.
Essa é a palavra revelada, infalível. João capítulo 10, verso 35. Infalível, não pode falhar. Jesus falou que ela é infalível, e ela não vai falhar com a sua vida. E está prometido no verso 11 de Isaías 55, que ela vai prosperar naquilo para que Deus a designou. E sabe para que Deus designou essa palavra? Ele designou ela para que trouxesse cura para o seu interior, para que expulsasse toda angústia, para que expulsasse toda tristeza que habita no seu interior. Jesus designou essa palavra para prosperar na sua casa e na sua família. Mas para que isso aconteça, ela tem que estar habitando ricamente na sua família. E é isso que você está fazendo hoje. Amém? Eu quero orar com você e levar você à presença de Deus. E nós vamos posteriormente, eu vou avisar os irmãos, dar alguns avisos aos irmãos que congregam conosco, e vamos encerrar a celebração de hoje.